Finalmente em casa. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho segundo o apóstolo Mateus, capítulo de número 4. Só um detalhe que o presbítero não falou. Eu fui batizado assim como o Heitorzinho aqui nessa igreja, desde pequeno. Evangelho segundo o apóstolo Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 1 ao versículo de número 11. Capítulo 4. Assim diz a palavra do Senhor. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Santo, santo, santo és tu, Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Pai santo, sua igreja está aqui diante de ti. Queremos, Senhor, aprender da tua palavra, ouvir a tua voz e crescer no conhecimento e na santidade, como o Senhor nos ordena. Revela ao Senhor a tua palavra a nós. Nos dê uma porção dobrada do Espírito para compreendê-la. Em nome de Jesus Cristo, teu único Filho, é que nós pedimos e oramos. Amém. Queridos, esse texto está num lugar muito, muito específico da Bíblia. Desde o princípio do livro de Mateus, do Evangelho segundo o apóstolo Mateus, Mateus pretende mostrar aos hebreus como Cristo veio substituir Israel. Isso é interessante, pois todos os evangelhos têm um propósito. Não se enganem, nosso trabalho com a Bíblia não é tentar juntar ou harmonizar as narrativas dos evangelhos. Deus nos deu a mesma história de 4 perspectivas diferentes para que nós possamos aprender com a mesma história coisas diferentes. O apóstolo Mateus escreve e tem seu primeiro público-alvo os hebreus, aqueles da casa de Israel. E é preciso mostrar para eles o Cristo prometido no Antigo Testamento. E uma das funções do Cristo prometido no Antigo Testamento era substituir Israel.
o apóstolo faz isso nesses começos do livro, mostrando como a história de Cristo é muito similar à história de Israel. Em primeiro lugar, ele narra a perseguição de Herodes às crianças, da mesma forma que aconteceu no Egito, lá quando Moisés nasceu. Ele narra também que Cristo, para fugir, para sobreviver, teve que ir ao Egito. Ele fala, descer ao Egito. Da mesma forma que Jacó e seus filhos desceram ao Egito para sobreviver, para se livrar daquela fome. E aí ele completa essa narrativa toda com um verso de um profeta que dizia assim, do Egito chamei o meu filho. Quando o profeta escreveu isso, Deus estava falando do povo de Israel, mas agora Mateus aplica a Cristo Jesus. Do Egito eu chamei o meu filho. Cristo então volta, e o primeiro ato em seu ministério, quando ele já está mais velho, com 30 anos, pronto, é o batismo. Ele passa pelo batismo, um sacramento que para João Batista, naquele momento, simbolizava remissão de pecados. Ele, um homem que nunca pecou, passou pelo batismo. É claro que ele fez isso em lugar da sua igreja, mas também isso fazia tipo com aquilo que aconteceu com Israel, quando eles passaram pelo meio do Mar Vermelho. É o apóstolo Paulo que diz que o povo de Israel foi batizado quando passou por meio do Mar Vermelho. Para completar, da mesma forma que Deus conduziu o povo até o deserto, por meio das nuvens, por meio de Moisés, Deus agora conduz Cristo. O Espírito Santo, diz o apóstolo, conduz Cristo até o deserto. Leva Cristo até o deserto. O propósito, o mesmo. No Antigo Testamento, o povo de Israel foi levado ao Egito, diz Moisés, porque Deus queria provar o coração deles e fazer eles entenderem aquilo que estava em seu coração. Da mesma forma, Cristo é levado ao deserto para ser tentado. Moisés, em sua narrativa, desde o Êxodo ao Deuteronômio, ele não fala muito sobre Satanás. Isto porque o próprio coração do povo, as tentações pecaminosas deles, as suas intenções já o provavam na situação em que eles estavam. Não é muito diferente de nós temos inclinações carnais, nós temos vontades mundanas e pecaminosas, somos pecadores. Por isso, isto já é suficiente para nos tentar. Mas Cristo não tinha nenhuma inclinação para o pecado. Nenhuma inclinação para o pecado. Tal como Adão, ele era perfeito e moralmente pronto para fazer todo o bem. Mas, para ele ser tentado, era preciso de um tentador externo. Satanás. Satanás estava lá para tentar Cristo. Cristo é levado à mesma prova que o povo foi levado. Ele é levado para o deserto, ele é levado para um lugar onde ele vai passar fome, e para completar, ele passa por esse deserto durante 40 dias, mais uma vez, simbolizando aquilo que aconteceu no deserto, onde o povo passou por 40 anos. Cristo é levado para passar pela mesma provação. Isto porque, se ele ia substituir Israel em sua morte, como diz o anjo a Maria, ele veio salvar o seu povo dos pecados dele. Para que ele substituísse o povo de Israel em sua morte, ele precisava substituir o povo de Israel em sua vida. E é isto que Cristo faz. Ele substitui o povo de Israel em sua vida. Por isso, o tema do sermão desta manhã é: Cristo é o seu substituto perfeito. Não só de Israel, mas o seu substituto perfeito. Ele é o seu substituto perfeito porque ele resistiu ao pecado, buscando satisfação em Deus, seu Pai.
Veja o que as Escrituras nos dizem. Lá em Deuteronômio, Moisés diz que a intenção de Deus era provar o coração e ensinar aquele povo que não só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo vem a Cristo, e o que ele está propondo a Cristo é: não espere pela providência de seu pai. Você tem poder. Seu pai te levou aqui para passar fome, não se importe com isso. Resolva o seu problema. Não se importe que esta aprovação é uma ordem de seu pai, é a intenção do seu pai, resolva o seu problema. Você não tem poder? Faça que essas pedras virem pães. Não és o filho de Deus? Faça com que essas pedras virem pães. Mas Cristo demonstra para Satanás que ele havia aprendido a lição que o povo de Israel não aprendeu. O povo de Israel, dessa mesma forma, passou pelo deserto. E no deserto, as tentações internas deles, sua fome, sua humilhação, a sua fraqueza, apesar de já terem experimentado a providência de Deus no deserto, diferente de Cristo, porque os israelitas eram alimentados. Os israelitas não sofriam com o sol e nem com o frio à noite, porque Deus cuidava deles. Suas roupas não estragavam, nem suas sandálias, porque Deus preservou todas elas. Os israelitas haviam já provado da providência de Deus, e mesmo assim o seu coração foi o suficiente para fazer eles caírem. Eles murmuraram, eles ofenderam Deus Altíssimo, se rebelaram contra os seus líderes, quiseram por diversas vezes voltar ao Egito. Onde o povo de Israel caiu, Cristo prevaleceu. Porque diferente do povo de Israel, Cristo se satisfazia plenamente em seu Pai. Nós não somos diferentes do povo de Israel. Por muitas vezes temos o costume de olhar para Deuteronômio, Números, Levíticos, Êxodo, e ver um povo, um murmurador que já viu e já provou de tantos milagres e maravilhas do Senhor, e falar: como esse povo consegue ser assim? Como mesmo experimentando de todas as maravilhas do Senhor, dos milagres do Senhor, do cuidado do Senhor, este povo consegue ser assim? Na verdade, aqueles textos estão lá para nos acusar, porque eles estavam no deserto. E nós, nas nossas casas, temos as mesmas práticas. Murmuração, rebeldia, engano, mentira. As mesmas práticas do povo de Israel. Quantas vezes não reclamamos da vida como se ela fosse alguma coisa? Como se fosse ela que conduzisse as nossas histórias e não um Deus Altíssimo? Quantas vezes nós fingimos não falar mal de Deus, colocando a culpa nas situações e não no próprio Deus que criou essas coisas? Quantas vezes não culpamos ou não odiamos ao outro que talvez tenha feito alguma coisa que me desagrade, quando na verdade foi o Deus Altíssimo que fez aquilo acontecer? Um dia estava a conversar com um colega meu, e eu nunca me esqueço disso, porque um dos meus colegas estava reclamando, talvez, da aula do professor. Aí ele falou assim: você não odeia o professor, não é ele, com ele que você tem problema, é com Deus. É com Deus. Não é ele que é o seu problema, é com Deus, mas você está odiando ele, porque assim como Caim matou Abel, como você não pode matar o Senhor, você odeia o seu irmão. É assim que nós somos. E olhamos para o povo de Israel com toda a piedade e falamos: eu não seria assim lá no deserto, naquele calor. Não seria assim tendo que comer só. Que isso? Maná. Eu não seria assim. Somos como o povo de Israel, mas podemos descansar, porque Cristo prevaleceu onde nós caímos. Podemos descansar, porque Cristo é o nosso
substituto perfeito. Você pode descansar se algum dia você foi infiel com o Senhor, se algum dia você murmurou contra o Senhor, murmurou contra o seu irmão, pode descansar, porque Cristo não caiu aonde você caiu. Ele te provê perdão, porque ele prevaleceu aonde você caiu. Mas, não só isso, Cristo mostrou-se como nosso substituto perfeito, como seu substituto perfeito, porque ele resistiu ao pecado, buscando conhecer as Escrituras. É isso que está dos versículos 5 em diante. O diabo se apresenta a ele com mais uma tentação. E essa tentação mais ardilosa. Cristo respondeu com a Bíblia. Então o diabo fala, vamos ver se você crê mesmo naquilo que você fala. Vamos ver se você de fato se alimenta da palavra de seu Pai. Está escrito também. Está escrito. Se você jogar, pode jogar, porque está escrito o quê? Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão, te susterão nas suas mãos, para que não tropeçares em alguma pedra. Veja, o diabo cita de fato as Escrituras Sagradas. Ele não está inventando esses versículos, eles estão lá. O segredo é que, como muitos, sendo o pai da mentira, ele manipula a palavra de Deus de maneira errônea. Não é raro nós enxergarmos no meio cristão evangélico brasileiro isso acontecer. Não é raro ouvir falar de alguém que pega um versículo e diz assim, agora você vai ter que dar a sua casa, porque se você der a sua casa, Deus vai te multiplicar 100 vezes mais. Não é raro ouvir falar de pessoas que pegam um versículo da Bíblia, esquecem todo o resto e dizem, irmão, isso não é pecado, Jesus te ama. Não é raro se ouvir falar de pessoas que conseguem enganar, falando exatamente alguns versículos bíblicos. No Antigo Testamento também era assim, não duvidem. É por isso que Deus fala que o povo dele perecia por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Ao olharmos para Cristo respondendo, podemos sempre pensar no Deus onisciente, todo-poderoso, que criou os céus e a terra e revelou essas Escrituras, respondendo uma questão óbvia, porque Ele é o Deus onisciente. Mas não é comum nós pensarmos em um homem que desde sua infância leu as Sagradas Escrituras, aprendeu e cresceu em sabedoria e graça, buscou conhecer ao seu Pai, buscou o seu Pai nas Escrituras Sagradas. Bom, as Escrituras falam deste homem. Lucas fala deste homem. Cristo Jesus, homem, que buscou conhecer a Deus. As estratégias para vencer o pecado aqui no capítulo 4 de Mateus não são estratégias divinas, são estratégias humanas, de coisas que Deus revelou nas Escrituras para nós. Se buscássemos satisfação em Deus, não cairíamos no pecado anterior. Mas se buscássemos conhecimento nas Escrituras, conhecimento verdadeiro, não cairíamos neste pecado. Quantas vezes podemos não ouvir esses falsos profetas, mas podemos nós mesmos interpretar as Escrituras a nosso favor, de maneira tal que essa Escritura tão maravilhosa perdoe ou esqueça os nossos pecados, de maneira tal que essa Escritura não acuse o meu pecado, não acuse o caminho que eu estou andando errado. Quantas vezes não fazemos isso e nos perguntamos, será que eu estou fazendo errado? Você sabe. É?
Será que essa decisão que eu estou tomando é errada? Você sabe. Mas se nós olharmos, o rei Davi fez isso. Se nós olharmos, Abraão fez isso. A palavra de Deus já revelada é completa. É isso que Cristo responde a Satanás. Isso de fato está na Escritura, mas a Escritura também diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma vez ele está citando o livro de Deuteronômio. Moisés fala ao povo, o povo que tinha tentado o Senhor, fala de 2 montes, Meribá era um deles. O povo lá em Meribá tentou o Senhor. Em Salmos, Deus diz que porque o povo tentou o Senhor em Meribá, eles ficaram prostrados no deserto e não entraram no seu descanso. Porque eles tentaram ao Senhor. Cristo está respondendo para Satanás: eu não cairei nos mesmos erros do povo de Israel, nos mesmos erros dos pais que caíram e ficaram no deserto. Eu não tentarei ao meu Senhor. Também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Precisamos, queridos, buscar conhecer as Escrituras. Precisamos, queridos, nos alimentar das Escrituras. Precisamos buscar ao Senhor nas Escrituras. Precisamos ensinar os nossos filhos as Escrituras. Heitorzinho acabou de ser batizado. Igreja, vocês devem corrigir, ensinar e auxiliá-lo no seu desenvolvimento espiritual. Pais, Moisés diz para inculcar a palavra do Senhor na cabeça de seu filho. Faça isso. Inculque a palavra do Senhor. É preciso que os filhos de Deus conheçam as Escrituras. Se deleitem nelas. Mas se você já caiu, porque não conhecia as Escrituras, não esmoreça. Não carregue este fardo. Saiba que o Senhor Jesus já te substituiu, porque ele buscava conhecer as Escrituras. Em terceiro e último lugar, Cristo é o seu substituto perfeito, porque ele buscou amar a Deus sobre todas as coisas. Ele buscou amar a Deus sobre todas as coisas. Queridos, há quem diga que todos os pecados descendem da idolatria. E, de certa forma, isto é verdade. Caímos no pecado porque o nosso coração coloca outras coisas, talvez até mesmo nós mesmos, no lugar que só pertence ao nosso Deus. O diabo leva Cristo ao cume de um monte, e lá no cume de um monte ele mostra todos os reinos da terra e suas riquezas. Todos os reinos da terra e suas riquezas. E diz: se prostrado me adorares, eu vou te dar isso. É uma coisa importante, irmãos, aqui. Esta já era a promessa de Deus para Cristo Jesus, quando ele morresse e ressuscitasse. Mateus vai dizer que Cristo, ao ressuscitar, se apresentou aos apóstolos e disse a seguinte frase: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. A Escritura é clara a dizer que quando ele voltar, todo joelho se dobrará e o louvará e declarará que Jesus Cristo é o Senhor. Este era o prêmio que Deus prometeu a ele pelos seus trabalhos, pelo seu esforço, por morrer em nome
do seu povo. O Satanás só está falando para Cristo: Cristo, Jesus, você não precisa passar por isso. Você não precisa passar pelo vale da sombra e da morte. Você não precisa passar pela dor. Você não precisa substituir este povo maldito. Você não precisa morrer por ele. Eu te darei aquilo que o seu pai prometeu. A resposta de Cristo, irmãos, é interessante. Ele não fala dos méritos, ele não fala assim: mas Deus vai me dar melhor, o que Deus vai me dar é eterno. Ou ele não fala assim: eu não acredito em você, você não vai me dar isto. O que ele fala é muito mais profundo. Ele diz: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestará culto. O que Cristo está dizendo é: por mais que você me dê tudo isso, nada disso vale. Nem mesmo o prêmio que meu Pai prometeu vale, porque o que eu amo e quero é o meu Deus. Aquilo que eu amo e desejo é o meu Deus. Quantos não são enfeitiçados pelas suas próprias vontades ao ouvir falar das promessas do céu, que são maravilhosas? Pensar no céu é maravilhoso, mas quantos não olham para aquilo e pensam: é isso que eu quero? Pouco sabe que a coisa mais maravilhosa que tem no céu é a presença do Altíssimo Senhor, que nós adoraremos para a eternidade. Se você não ama ao Senhor, o seu lugar não é no céu. Não tem lugar para pessoas que não amam o Senhor. O que é que você vai fazer na eternidade? O céu é para aqueles que amam e desejam estar com o Senhor, adorando ao Senhor. E Cristo está dizendo: você pode me prometer todos os reinos da terra, eu não me importo, porque eu só adorarei ao meu Pai. O meu Pai que me enviou, o meu Deus, é a Ele que eu vou adorar. O Deus da aliança. Queridos, o povo de Israel caiu em idolatria no primeiro dia, quando Moisés trouxe as tábuas da lei. No primeiro dia, eles já estavam construindo imagens para adorar. Sabe o que eles disseram? Essa imagem aqui é Yahvé, e Ele nos levará até a terra prometida. Eles estavam fazendo exatamente o oposto de Cristo Jesus. Eles estavam dizendo: eu só preciso de um Deus que me leve para aquela terra que me foi prometida. Porque o que eu quero é a terra, e não o Deus da terra. O que eu quero é a terra. Sabe, isso acontece ao ponto de Deus ter prometido que iria habitar com o povo na terra de Israel, lá na terra prometida, em Canaã. E duas tribos chegaram e disseram assim: não, Senhor, me dê essa terra aqui. Está aí perto, mas eu não vou entrar na terra, eu só quero essa terra aqui. Eu não preciso habitar com o Senhor, eu só preciso da herança para os meus gados, da herança para os meus filhos. Eu só preciso da herança, eu não vou habitar com o Senhor. É disso que as Escrituras falam. Nós não somos diferentes do povo de Israel nem 1 milímetro. Ou alguém aqui pode dizer que já recusou todas as coisas da terra e não se preocupa mais com ela? Que ainda não, que já não peca mais, que já não coloca outras coisas por muitas vezes à frente do Deus Altíssimo, coisas até boas, trabalho, família, filhos, marido, mulher. Nós fazemos isso todos os dias. Mas Cristo, diferente de nós, amou ao Senhor, seu Deus. Amou ao Senhor, nosso Deus. Ele é o nosso substituto perfeito, porque ele não pecou em nenhuma das coisas. Ele prevaleceu onde Israel,
que era o nosso representante, o povo do Senhor, caiu. Ele prevaleceu onde nós caímos. É disso que o apóstolo Mateus está falando nesse texto. De um Cristo que passa pela tentação de Israel e prevalece. Concluindo, queridos, se ainda há algum fardo que você carregue de algum pecado passado, de alguma falha sua, talvez seus filhos não estejam na igreja e você diga: eu não ensinei direito, eu não preguei direito. Talvez de fato você tenha pecado na educação desses meninos. Talvez, pastores, vocês lembrem de alguma falha sua no ministério e fale: eu fiz errado. E carregue este peso. Cristo já te substituiu. Ele já levou o seu pecado. Deixe o fardo sobre ele. Deixe o passado no passado. Nós estávamos reunidos, alguns jovens, com o pastor Leandro da Bahia, e ele trouxe esse texto de Paulo que fala assim: prossigo para o alvo. Deixe o passado no passado. Desapegue-se das coisas do passado. Entenda, aprenda, corrija seus erros, mas não carregue o fardo dos seus pecados, porque eles já estão sob Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deixe o passado atrás e prossiga para o alvo. Prossiga com fé para o alvo. Existem pessoas lá fora, queridos, que não têm a mesma certeza que nós temos, que ainda não depositaram a sua fé em Cristo Jesus e, portanto, não têm a salvação que nós temos. Temos um serviço: pregar este Cristo e dizer: Cristo está disposto a te substituir pelo seu pecado. Escute a palavra de Deus. Se converta dos seus maus caminhos e creia em Cristo Jesus, pois Ele é o Senhor e o único Salvador da sua alma. Vamos orar. Santo, santo, santo é o Senhor, Pai eterno. Te agradecemos pela providência que o Senhor nos deu. O Senhor prometeu a Abraão e proveu o cordeiro necessário para a nossa salvação. Cremos, ó Pai, na Tua palavra. Cremos, diferente de muitos, que Cristo já morreu pelos nossos pecados. Nós já somos justos diante de Ti por meio dEle. Pai Santo, nós Te agradecemos por tudo isso. Te agradecemos, Senhor, pelos nossos pastores que deram sua vida a pregar o Evangelho. Os pastores da nossa igreja local, os pastores da nossa igreja na nação inteira, os missionários, os evangelistas que têm levado o Evangelho para todos os lugares, meu Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem nos dado a esperança em Cristo Jesus e nos ensinado através dela. Te agradecemos porque Cristo é o Cordeiro que nos traz a paz. Nós estamos em paz contigo. Verdadeiramente já não somos seus inimigos. Pai, que nós possamos aproveitar dessa paz. Santo Deus, nós te pedimos todas essas coisas em nome dele, Cristo Jesus, o Cordeiro que foi morto, mas hoje está vivo e reina pelos séculos e séculos. Amém.